tudo bom? Aqui é o pastor Pedro, pastor responsável pela área de ensino da Primeira Igreja Batista em Vila da Penha. Na verdade, tem uma apresentação muito melhor do que essa que eu estou fazendo agora no primeiro vídeo dessa série, que é uma série Tomando um Expresso com o pastor Pedro Barbuto, em que realmente eu quero bater um papozinho com você, que é o tempo que a gente leva normalmente para poder tomar um simples cafezinho e refletir um pouquinho a respeito da palavra de Deus, para que a gente possa passar a semana com essa palavra, meditando um pouquinho nessa palavra. Eu quero convidar você a pensar a partir do texto do Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 5, do 1 até o 10. E eu vou estar lendo e vou estar pensando aqui a respeito dessas palavras. Diz o seguinte: certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava ao povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos, lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Eu fico pensando se esse não é o sentimento de muitas pessoas nesses tempos que estamos vivendo. Pessoas que estão com a sua rede vazia, já tentaram de tudo e estão a ponto de desistir. Quando eu olho para essa frase aqui, eu penso, pessoas que talvez deixaram de esperar coisas boas. Pessoas que estão decepcionadas, estão vendo que os seus sonhos foram suspensos por uma força da natureza e de repente podem até ter parado de sonhar. Mas é interessante que Jesus ele faz um convite e pede para que você tente novamente. E a gente vai ver que Pedro, ele topa fazer o que Jesus pediu. A gente vai ler aqui o versículo 5 todo. Porque Jesus, ele quer entrar a bordo do seu barco. Ele quer te orientar e ele quer dizer a você o que você tem que fazer. Vamos reler versículo 5. Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu que está dizendo isso, vou lançar as redes. Quando pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco para que viesse ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de quase começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Eu fico imaginando o que estava passando pela cabeça de Pedro nesse momento. Depois de visualizar aquele milagre, era alguém que estava acostumado, era a profissão de Pedro ser um pescador. E aí aparece Jesus, que até então não tinha pego nenhuma manjubinha, e fala para ele, o orienta para poder ir mais fundo e jogar redes depois de uma noite inteira sem ter pego nada. Que interessante, né? Mas aposto que Pedro começa a entender quem é Jesus a partir desse momento. Quando Jesus entra na área, que em tese seria a área de domínio de Pedro, é a área de conforto de Pedro. Mas Jesus ele pede para poder entrar nessa área da vida de Pedro e realiza esse milagre maravilhoso. E aí, quando isso acontece, Pedro começa a olhar para Jesus de uma maneira diferente. E fica a pergunta: quem é Jesus para você? Será que ele é um mestre que disse coisas interessantes, palavras de amor?
Ou é aquele que pode realizar grandes coisas na sua vida, ressignificar a sua vida? Olha, ele tem que ser o nosso parceiro em todas as dimensões da nossa vida. Mesmo naquelas que a gente se garante, ou que a gente acha que se garante. Então, Jesus ele tem que entrar na vida da nossa família, do nosso trabalho, dos nossos estudos, na nossa profissão. Jesus, a gente precisa deixar que Jesus atue em todas as dimensões da nossa vida. Continua o texto. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que havia feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Quando eu olho essa palavra aqui, eu penso assim, Pedro não começa só a compreender melhor quem é Jesus, mas também sobre a realidade do seu pecado e quem ele poderia ser a partir do momento em que ele se deixa ser orientado por Jesus. Eu não sei qual é a sua situação atual, mas eu sei que Jesus é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. E Jesus ele tem poder de ressignificar a sua vida. Aquele mesmo Jesus que fez de Pedro um simples pescador de peixe, ele transformou Pedro num pescador de homens. Ele ressignificou a vida de Pedro e potencializou as capacidades de Pedro, trazendo uma nova vida para Pedro. Então, assim, potencialize a sua família, potencialize as suas capacidades profissionais, potencialize os seus estudos, potencialize a sua vida, permitindo que Jesus entre no seu barco, permitindo que Jesus te dê orientação, permitindo que Jesus te salve, permitindo que Ele oriente tudo em sua vida. Apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, ele vai dizer o seguinte: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram e eis que tudo se fez novo. Nós estamos passando ainda por um momento muito difícil da humanidade. E aí sabemos que quando esse tempo passar, tem que ser falado, vamos viver um tempo novo. Falam de um novo normal. E o meu convite para você é que você viva um tempo novo. Que você viva uma novidade de vida com Jesus dentro do seu barco, para que Ele possa ressignificar a sua vida, para que Ele possa potencializar as suas capacidades. Que Deus te abençoe e uma excelente semana para você.